Sejam bem-vindos à Plataforma Profética. Eu sou o Fábio Gaspar Melo e hoje é um dia muito, muito especial. Afinal de contas, eu completei 50 anos de vida. E esse podcast é para contar um pouco dessa história, dessa trajetória desses 50 anos, principalmente para você que está nos acompanhando na Plataforma Profética, que está acompanhando os nossos conteúdos, para entender um pouco da minha trajetória de vida e, enfim, com quem você está se relacionando, os momentos que eu já tive com Deus, os momentos empresariais, os momentos profissionais, os momentos com a família. E para isso eu convidei pessoas mega especiais que estão aqui comigo, que é essa família maravilhosa. O Rafael é pai da Vivi, a Vivi é filha do Rafael, mas eles têm mais a Bianca, que é a mamãe, e a Isa, que é a irmãzinha mais nova. E eu quero dizer que eu escolhi eles porque eles moram no meu coração e é uma conversa de coração para coração. Rafael, obrigado pelo seu sim aceitar esse convite e eu serei hoje o entrevistador. Eles serão os meus algozes, eles vão me entrevistar, eles vão fazer todas as perguntas que alguém gostaria de fazer. Então, Rafael, a sua saudação aí, obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado você, Fábio. Que responsabilidade, né? Entrevistar você e ter essa honra de realmente fazer parte desse momento tão importante na sua vida. Obrigado, viu? Obrigado pelo privilégio, obrigado por nos convidar. Nós também amamos muito você. Obrigado, telespectadores, por fazer parte também desse momento. E sejam todos bem-vindos. É isso aí, ó. Agora nós vamos ouvir ela, a Vivi Cardoso. Vocês já vão entender por que eu convidei eles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Vivi Cardoso. Oi, também telespectadores que estão nos assistindo. Nossa, é um grande prazer poder presenciar esse momento tão importante, poder fazer parte desse podcast, né? E eu queria já matar aqui no começo a curiosidade. Onde você nasceu? Onde você nasceu? Você quer saber se é o hospital, se foi em casa, se foi parto normal, se foi... É isso, a cidade? O que você quer saber, Vivi? Eu quero saber a cidade, de onde você nasceu, o estado, onde? Tá bom. Eu nasci no estado do Paraná, então, em 1976, numa cidade chamada Campo Mourão, tá? A minha cidade natal. Eu nasci no Hospital São Pedro de Cesariana, tá? E aí eu sou o filho mais novo aí de uma família de 3 irmãos. Uau! Nossa, eu acho tão lindo ver uma família, né? Toda reunida, assim, construída com vários filhos, né? O pai e mãe ver, assim, a conexão, né, da família. Eu acho isso incrível. E... Ai, meu Deus. Do que você brincava quando você era criança com seus irmãos? O que você mais gostava de brincar? Sua brincadeira preferida? A minha fase de infância, né? Você quer saber como é que foi? Sim. Bom, Vivi, eu tenho 2 irmãs mais velhas, né? Então, uma com 4 anos mais velha do que eu e outra 5 anos mais velha do que eu. Então, quando eu cheguei, eu tinha praticamente 3 mães, né? Porque eu virei a boneca da família, né? Então, tinha a minha mãe, que era bastante jovem, que tinha 23 para 24 anos, e as minhas irmãs, uma com 5 e outra com 4. E aí eu nasci na cidade de Campo Mourão, mas logo em seguida nós nos mudamos para uma cidade menor do que Campo Mourão, onde foi a minha primeira infância. Sabe aquele negócio de berço, né? Eu lembro até, Rafa, que eu estava no berço, eu lembro disso ainda, e eu tive tosse comprida, né? Tosse comprida, ele falou uma tosse comprida? Nunca. Não, é uma tosse assim que emendava assim, que as crianças sofriam pra caramba. E eu lembro que a minha primeira memória ainda é dentro do berço. E eu lembro que a minha irmã, a Adriana, a irmã do meio, estava nesse berço e nós dois estávamos com tosse comprida e a mãe levou para benzer, levou para fazer simpatia, né? Eu nasci num lar católico. E aí, essa primeira infância, então, a minha primeira infância ocorreu na cidade de Roncador. Então, se Campo Mourão é uma cidade média para pequena, Roncador é bem pequeno. Em 1977, 78, então, era um lugar com bastante ruas de terra. E o meu pai trabalhava com uma máquina de arroz. Então, o que era? Ele comprava arroz
e revendia. E ali aconteceu a minha primeira infância. O meu primeiro amigo foi o Claudinei, o Ney, um abraço para o Ney, e nós chamávamos ele de Polaco, né? O meu amigo era o Polaco, e as minhas duas irmãs, a Jacimara, a mais velha, e a Adriana, a minha irmã do meio. E ali naquele momento foi o momento da minha primeira infância, Vivi. E por que você chamava seu amigo de Polaco, assim, o apelido dele? Porque, eu não sei porquê, né? Mas lá no Roncador era um lugar onde tinha bastante ucraniano. E ucraniano, todo mundo que era um pouquinho mais branco, no interior do Paraná, era polaco. Então, não tinha a divisão dos países, né? Era tudo polaco. Então, o Ney, a gente chamava ele de polaco. Então, ele era branquinho, o cabelo encaracolado mais claro, era o polaco, ué. Porque ele era polaco, por isso. E você tem filhos? Eu tenho, mas assim, eu queria contar a história dos filhos um pouquinho mais tarde. Eu queria contar um pouquinho mais desse primeiro momento aí quando eu fui para a escola, quando eu comecei a ir para a escola. Você sabia, Vivi? Eu fui para a escola. E qual foi a sua experiência na escola? Tipo, qual matéria você mais gostava, que você mais gostava de fazer? Eu você não era gostava, um aluno né? estudioso? Como é que era? Não era. Nunca fui o aluno da ponta da... Eu sempre fui aquele, assim, o suficiente, tá? Eu não sentava lá no fundão para quebrar tudo, mas também não sentava lá na frente. Então, você acredita, Vivi? Eu reprovei um ano. Reprovei a 6ª série. Eu sou da época que reprovava ainda. Olha só. E aí, menina, nós, nesse período, a gente já estava morando, a gente saiu de Roncador, nós fomos um tempo morar no estado de Goiás, daí a gente volta para Campo Mourão. Então, lá no estado de Goiás, nós moramos em Anápolis. O meu pai vendeu tudo em Roncador, comprou um supermercado em sociedade na cidade de Marabá, no Pará. Imagina que é Marabá nos anos 79 e 80. Quantos habitantes tinha? Eu não sei, porque nem sei hoje quanto tem Marabá, mas é uma cidade média grande no Pará. Mas assim, eu lembro da nossa viagem para lá, meu pai tinha comprado um carro, um Gol, tinha lançado o Gol, e nós íamos naquela viagem, eu lembro da estrada transamazônica, eu lembro das árvores gigantes, eu lembro quando caía um galho, alguma coisa era perigoso. Eu lembro os índios, eu lembro dos índios assim, seminus, vendendo colar. Uau. E a gente vai para o Pará, esse mercado não dá certo, mas a gente morava em Anápolis. E aí meu pai fazia a parte de compra do supermercado. Então, por que é importante entender? Porque a jornada da família, ela vai criar uma base do ser humano. Então, o que o teu pai trabalha está criando o que você acredita. E eu fui criado embaixo de um pai que sempre foi empreendedor, né? Mas ele passou por todas as crises econômicas dos anos 80 e 90. Então, a instabilidade do país, hoje eu consigo enxergar, não gerava um ambiente adequado para ter um negócio. Então, esse mercado lá no Pará não deu certo. E nós voltamos com o caminhão. Daí meu pai ficou com um caminhão. A gente volta a morar em Campo Mourão, que tinha uma casa em Campo Mourão. E ali, nessa ida para o Pará, para Goiás e vinda para cá, o meu pai passa a trabalhar com transporte, que sobrou esse caminhão financiado, ele vai pagar o caminhão e criar os filhos. Aí ele coloca os filhos na escola particular, Vivi. Daí eu estudei num colégio, daí já estamos ali em Campo Mourão, iniciando a minha vida escolar, de volta, já passado por essa experiência, acho que o meu prézinho eu fiz lá em Anápolis, e aí a gente volta, e é importante entender essa história, porque essas idas e vindas da família marcam uma base do subconsciente do ser humano, e os fundamentos dele estão nisso. Então, às vezes, alguma enfermidade emocional, alguma mentalidade que nós temos é originado nisso, nessa história de vida. Então, o pai não deu certo, volta a pagar o caminhão, a gente é filho do meu pai, se tornou um caminhoneiro, que tinha o caminhão dele, pagando a prestação e pagando a escola particular. Então, assim, foi muito difícil para ele conseguir pagar. Eu lembro que atrasava as parcelas, ele pagava no fim do ano. Daí a minha mãe começa a fazer unha em casa. Então, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é manicure. Daí
Ali que começam as minhas primeiras memórias de escola, a gente indo para a escola, e aí a gente ia para uma escola particular, e o nível da escola particular, o nível social era outro, né? A gente era os pobrete mais alegrete, né? Então, Vivi, aí eu entro numa escola católica, que é o Instituto Santa Cruz, e eu começo a frequentar essa escola católica e eu tenho uma formação, a alfabetização, tem até o meu certificado de alfabetização. E aí é onde começa a minha trajetória. Então, o ambiente escolar católico, o ambiente familiar católico praticante em parte, meio que não praticante, às vezes sim, às vezes não, as duas irmãs mais velhas, e eu moro numa rua que fica a 5 quadras da escola, a gente ia a pé. Então, eu cresci indo a pé para a escola, com capa de chuva quando chovia, né? E esse foi esse ambiente. Na rua era uma rua muito, muito alegre, tinha os amigos da minha rua de brincar, e aí foi assim que eu comecei a minha trajetória na escola. E esse momento que você estava crescendo e realmente vendo tudo isso acontecer, às vezes o comerciante, o seu pai, né, ora bem, ora de repente tendo que apertar. Qual foi seu maior aprendizado com relação a isso? Olhar para essa história agora com 50 anos é muito diferente, porque nós vamos ver na trajetória aí, meus 15, meus 20, 30 anos, 40 anos, porque a nossa mentalidade ela vai evoluindo. Mas, às vezes, a nossa mentalidade está aprisionada em traumas. Então, se uma coisa que me marcou muito e que eu entendia, que era a imensa dificuldade que o meu pai tinha para conduzir aquele transporte, aqueles caminhões, a manutenção de caminhão, pneu. No meu quarto, né, você veja, eu fui uma criança assim, que eu tinha muito medo. Muito medo. Eu não sei porquê, talvez até hoje, olhando para trás, olhando assim, os dons que eu tenho hoje, talvez já alguma coisa do mundo espiritual que eu captava e não sabia o quê. E eu entendo isso, a questão do terror noturno. Né? Tem criança que tem terror noturno. Eu sofri muito tempo com terror noturno, ao ponto de colocar o colchão para dormir do lado da cama do meu pai e da minha mãe por conta do terror noturno. Né? E lógico, você leva aquela pecha, Vivi, de que é medroso, que não sei o quê, que não quer dormir sozinho, mas o terror noturno é terrível, gente. É terrível. E ali, né, associado aos dramas ali da econômico, e o meu pai emocionalmente, assim, ele foi muito frágil emocionalmente, né? Porque a história dele também forjou isso nele. Então, ele passa a tomar remédios, tranquilizantes, de vez em quando ele começa com o uso de álcool. Então, assim, tem esse contexto, começa a formar um contexto que tinha muito amor da família, uma mãe super presente, que é a minha mãe, beijo mãe, tô falando de você, hein? Então, minha mãe super presente, compensando essa ausência do pai, o pai viajando para trabalhar, para conseguir, e quando ele voltava para casa, eu entendo que ele não conseguia ter uma conexão emocional, nem tem essa linguagem, né? De, meu filho, senta aqui no meu colo, essas coisas. Então, meu pai, mais rústico, né? Mais bruto, rústico e sistemático. Mas eu ainda era o filhinho homem dele, né? O filhinho mais novo. E as minhas irmãs, eu creio que sofreram mais por conta dessa rusticidade do pai. E aí, qual é o aprendizado que eu entendo? Eu entendo hoje que as pessoas vivem dessa primeira infância, carregam às vezes para a fase da adolescência, para a fase adulta, até na maturidade, heranças de traumas, de situações que viveram lá naquele momento. Então, eu me lembro que quando eu cheguei nos meus 18 anos, nós vamos contar essa história, eu tinha uma vontade de vencer, de ganhar, de conquistar, de empreender, só que eu empreendi, às vezes, sem o conhecimento e a sabedoria adequada. Então, também passei por crises, por empresas que quebraram. Então, eu vejo que esses ciclos, Rafa, para o pai e para a mãe que estão assistindo, nós temos que cuidar da saúde emocional da casa, da família. Nós não tínhamos um hábito, por exemplo,
que a gente vê muito no meio cristão evangélico, né? Que é esse zelo, esse cuidado, né? Essa presença do pai, da mãe. Aí minha mãe trabalhando, nos sustentando e cuidando de 3, imagina, você tem 2, né? Nós éramos em 3 e tinha que comprar roupa e tinha que pagar a escola. Então, assim, foi um momento de muito amor, de uma boa infância, né? E eu ainda era o mais dengado, né, da família, porque era o mais novinho, mas também tinha esse aspecto da saúde emocional que deixava a desejar. E você lembra de ter sentado alguma vez com teu pai, com a tua mãe, para conversar sobre dinheiro? Ou você foi aprendendo, de repente, algumas crenças que o dinheiro é sujo, coisas que eu também ouvi muito na minha infância, que o dinheiro não dá em árvore? Como que foi esse relacionamento dentro desse ambiente com relação ao dinheiro? Minha maior drama que eu tinha em relação a isso era quando chegava o meu boletim da escola. Quando chegava o boletinzão pintado de vermelho, um monte de nota, eu ficava dormindo assim, para não acordar naquela manhã que o pai tinha ido buscar o boletim, porque as notas estavam vermelhas, ele estava se lascando para pagar o colégio, né? Mas não, nós não tínhamos uma conversa sobre educação financeira. Não fazia parte da nossa cultura, né? Filho, não dava tempo, ele tinha que fazer frete, pagar a prestação do caminhão, trocar pneu, não dava tempo. Não é que não queria, não dava tempo. A minha mãe tinha que fazer unha para comprar uma roupa, alguma coisa, e glória a Deus, depois ela começa a fazer tricô, daí ela começa a trabalhar num salão. Então, assim, eu e ainda me considero privilegiado, né? Porque ainda era o filhinho, o homem, né? Mimado, né? Assim, mimado em termos, né? No aspecto de ter esse cuidado a mais, né? Então, não tinha isso que você faz com a Vivi de educação financeira, porque a Vivi hoje com 11 anos aí é empreendedora. Eu com 11 anos, eu nem sabia o que eu queria, tava brincando na rua ainda. Mas você tinha tipo, com 11 anos eu quero ser isso quando eu crescer. Tinha aquele sonho de ter uma profissão, sabe? Não, com 11 anos eu queria voltar da escola e brincar na rua. E jogar bola na rua, e brincar de esconde-esconde. Não tinha nada disso. Então você não sabia nem que profissão seria. Nada, que profissão o quê? E até quando eu vou fazer o vestibular, eu ainda não sei. Você vai ver, eu vou contar que quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha clareza. Talvez pela falta dessa construção, Vivi, de profissionalmente você vai para cá, espiritualmente você vai para cá. Enfim, a família... Ela foi uma família funcional. Tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, e foi uma bênção, e foi como foi, e glória a Deus por isso. Mas, assim, esses passos assim, mais profundos que a gente vê hoje, os pais cuidando da educação financeira, da educação espiritual, a gente ia para a igreja, a gente ia na missa, a gente tinha na escola muita educação, tinha o cuidado, o zelo da mãe, o pai um pouco mais ausente, trabalhando muito, mas não tinha isso. E nesse colégio particular, Fábio, você entende hoje, olhando pela ótica, pela visão que você tem hoje, que esse ambiente, essa ambiência foi importante para a tua carreira, para você ser um homem de sucesso hoje? Eu estudei 11 anos nessa escola. Então, todo meu ensino fundamental foi ali. Ali que eu reprovei a 6ª série, que na época eu reprovava. Não, eu reprovei por preguiça de estudar. Então, assim, eu tinha muita preguiça. Muita preguiça. Muita dificuldade de começar e terminar as coisas. Aí, não sei se é uma característica minha mesmo, ou se a minha mãe me... né? Não vou colocar a culpa na minha mãe, né? Mas, assim, o filho mais novo de 2 irmãs mais velhas, alguém vai lavar a louça para ele, alguém vai arrumar, né? Então... essa indisciplina nesse aspecto, isso acontecia. Mas a escola, ela foi me cercando de disciplina, foi me cercando de conteúdo, foi me cercando... A escola tinha muitos projetos, ela tinha maratona bíblica, ela tinha concursos de paródia, ela tinha aula de teatro, ela tinha vários projetos que realmente
compuseram aí uma educação fundamental bastante sólida. Bastante sólida. E quando eu comparo com os colegas que estudaram em escola pública, eu vejo que a diferença foi grande. Então, o investimento que o pai fez lá, não posso não deixar herança, mas eu vou deixar um ensino para vocês, valeu a pena. Então, sim, a escola contribuiu, sim, e ela deu um excelente fundamento. Uau, que legal. Para que essa fase da adolescência, aí você vai ver essa instabilidade da adolescência e da primeira fase adulta que eu vivi, mas tinha em contraponto, eu tinha raízes, né? Eu tinha raízes, não era alguém sem raízes. E nós tínhamos ali o avô materno muito presente, a avó materna muito presente, muitas tias, então eu sempre fui esse amor e carinho que às vezes o pai não dava, o avô dava. Né? E o meu avô paterno já era mais distante, porque ele divorciou da minha avó. A minha avó paterna já era mais fechada, já mais a cultura do meu pai. Então, para mim, assim, ir para a casa da avó, daí a avó ficou morando em Roncador, a gente ia passar as férias na casa da avó. Então, sempre viveu o ambiente de muito acolhimento na casa da avó. Então, você que é avô, como eu sou avô hoje, esse acolhimento ajuda na saúde do neto, da criança, forma esse conjunto que vai dar sustentação no dia da crise, nos momentos de dificuldade que a vida coloca, né? Que legal. E a escolha da faculdade, a escolha do curso que você... Como que foi isso nesse período realmente de colégio? Você foi influenciado pela sua família, ou você foi se descobrindo ali? Bom, eu sou da fase da época do vestibular, né? Não tinha Enem. Então tinha que fazer um vestibular para entrar em qualquer tipo de curso, e faculdade particular era muito pouca. Mas eu estava numa cultura da educação privada que era o conteudismo, chama conteudismo, né? Que era estudar para passar no vestibular. E eu via que a minha irmã mais velha estava estudando e passou numa universidade pública em Maringá, a irmã do meio passou na faculdade em Campo Mourão e o pai continuou estimulando a estudar. Então, eu comecei a olhar para a minha vida profissional, mas eu não tinha noção do que eu ia fazer, o que eu ia fazer, como que eu ia. Eu estou na adolescência, né? Foi uma adolescência muito diferente da adolescência de hoje, foi muito prematuro, né? Acho que a minha educação sexual poderia ter sido mais elaborada, eu fiz péssimas escolhas nesse aspecto, então eu não tenho mas eu tenho uma família, eu tenho uma história, eu tenho um legado, eu tenho amigos, meus amigos eram... Na minha rua mudou algumas famílias de gaúcho, eu acabei entrando na cultura, participando do CTG, indo com eles, depois entrei no grupo de dança, então eu entro na adolescência no meio social da cultura dos gaúchos, e eu entro estudando, daí eu fui para 2 anos da escola pública, para depois ir fazer um pré-vestibular, pensando no vestibular, mas eu não tinha clareza do que fazer. Então, eu estou chegando nos meus 17 para 18 anos com uma vida, assim, eu acho que prematuramente colocado, né? Eu fazia coisas, eu saía à noite, eu bebia, eu nunca fumei, mas assim, eu bebia cerveja, eu bebia, de vez em quando bebia uísque, então, coisa que não é recomendável. E aquilo começou a ser um objeto de segurança, porque aí eu começo a me ver exposto a questão social, porque daí tinha que ter, você não tem uma namorada, que tem que pegar uma menina, assim, eu sou dessa época, que a cultura machista ainda colocada era de quanto mais namorada se tiver, mais legal é. Era assim, Vivi, acredita? Então, assim, não era essa cultura de cuidado com o teu emocional, você pode se conectar com alguém de uma maneira errada, você pode fazer uma ligadura de alma, você vai, e assim, eu vivi as aventuras. E isso foi péssimo, né? Gerava uma emoção, uma aparente emoção na pré-adolescência ali, mas que o preço que essa emoção paga gera danos para a vida toda. Então, a ausência de uma boa educação profissional, né? uma condução emocional, uma condução da sexualidade dos seus filhos, ela gera falhas e deficiências que, na hora das escolhas como adulto,
Isso vai complicar. Mas ali, o meu pai, ele vende os caminhões, começa a comprar e vender carro ali na minha fase de 15, 16 anos. Daí ele começa com uma atividade de emprestar dinheiro a juro. E aí ele cresce muito, ele vende a nossa casa, ele compra outra casa, ele pega o dinheiro da casa, ele empresta a juro e entra ali em 1993 para 94 e há uma quebradeira geral e ele quebra junto. Então eu estou ali, chegando na faculdade, que tinha uma vida de classe média e de repente a vida desanda. Mais alguma pergunta, Vivi, de quando eu era criancinha? Eu acho que não. Não, eu quero mais saber assim na sua adolescência, sabe? Tipo, teve alguma coisa assim que você aprendeu ou algum trauma que você teve que assim deixou de você viver coisas hoje da sua infância, algo que você ouviu, sabe? Ou de pais, briga, alguma coisa que hoje, sabe, tem... Olha, a minha mãe foi muito especial, ela conseguiu compensar muita coisa. E a gente não percebia que o pai emocionalmente tinha tanta fragilidade, mas a gente entendia que o pai era bravo, né? Mas o pai, mesmo bravo, ele estava presente. Então, assim, foi meio que, às vezes, e eu ainda fui mais o aliviado, as minhas irmãs que pagaram esse preço dessa opressão. Daí elas casaram, elas foram para a família dela, fiquei eu. E, assim, eu acho que o que faltou, porque meu pai e minha mãe casaram muito jovem, minha mãe casou com 17 para 18 e teve já a minha irmã na sequência. Então, assim, foi muita luta do pai e da mãe, né? Então, até a imaturidade, a mentalidade deles. Então, não tinha essa consciência de uma educação emocional, de uma educação financeira. Agora, veja que isso tudo não isenta, Vivi, do que Deus tinha na minha vida. Então, você veja, a história de vida de cada pessoa, das famílias, não muda o estado de eu ser filho de Deus, mas eu não sabia. Então, quando a gente chega nessa fase adulta, que o meu pai ele passa por dificuldade financeira e que ele quebra, ali as minhas irmãs já estão fora, morando fora, eu ali ainda no meio dessa situação, porque ele pegava dinheiro dos outros e repassava juros, e eu fiquei com todo esse peso, né? E aí eu entrei em pânico, aí eu entro em crise, porque aquela estrutura desandou, o pai vai embora para Curitiba trabalhar em Curitiba, a mãe fica, aí minha mãe começa a vender produtos da Natura, acho que faz mais de 30 anos que ela vende Natura, e aí eu começo a fazer algumas escolhas erradas, né? Eu acabo saindo de casa, eu acabo indo trabalhar com um senhor ele tinha uma propriedade rural, eu passo a trabalhar com ele, mas eu vejo assim que eu ainda vivia esse drama de ter uma vida média e de repente a vida ser destruída, tanto do meu pai quanto da minha mãe. As minhas irmãs já estavam nos casamentos delas e eu fiquei ali. Eu tinha uma namorada, e terminou esse namoro, daí se fica... Enfim, a fragilidade da ausência de bases sólidas gritou na minha vida, Rafael, quando eu cheguei com os 18, 19, que a gente acha que 18 é maior de idade. Sim. E quando você percebeu que, tipo, a droga era uma escolha errada pra sua vida? Porque, tipo, você bebia, né? Você falou que não fumava, mas você usava, né? Às era vezes um drogado, né? Quando você percebeu que isso era uma escolha errada, que não tava, sabe? Eu não percebi, Vivi. Não? Nenhum momento assim porque da sua o vida? álcool... ele entra primeiro socialmente, é legal, é bonito, você tá aqui assim. Os meus amigos, tinha alguns que fumavam ainda. Então, ele entra como algo socialmente, porque é a droga lícita. Então, tem drogas lícitas e drogas ilícitas. O álcool é uma droga lícita, tá? Então, aí a gente consumia aquilo e aquilo ajudava a aliviar as pressões que a gente vivia. Ajudava entre aspas, né? Entre aspas, lógico, né? Era uma falsa ajuda. Então, quando que eu vou parar com o uso do álcool? Quando eu vou me aproximar do evangelho. E como que foi essa experiência?
teve alguma coisa que, tipo, te levou, alguma igreja, algum amigo, algum familiar, que te levou para esse lado mais de Deus, para você entender quem ele é, que ele é teu pai? Como que é? O nome disso é perrengue. O meu principal amigo que me levou para Jesus chama-se perrengue. Fundo do poço. Isso aí. Mas daí, ó, Rafael, entendendo assim, que daí eu entro da adolescência, daí eu passo no vestibular em Maringá, passo no vestibular em Campo Mourão, no curso de administração, começo a fazer o curso, o pai arrebenta de vez, eu acabo saindo de casa, indo trabalhar com esse senhor, fiquei 2 anos e meio, e aí foi um período que eu aprendi um pouco do meio rural, mas assim, ali eu comecei a andar na orfandade extrema. Uau. Hoje, olhando para trás, eu já entendia que ele era um filho que tinha uma proximidade com a mãe e com o pai, que foi criado e bem cuidado, que houve ausência de uma saúde emocional mais estruturada, uma saúde espiritual, uma educação sexual, um conjunto de educação. E aí, quando o pai quebra isso tudo. E aí eu fico vulnerável. Mas eu achava, assim, quando a gente tem uma fase da vida, a gente acha que a gente está certo, Vivi. A gente não toma decisão achando que está errado. Eu não saí de casa achando que eu estava errado. Eu saí porque agora eu vou trabalhar. E aí você não tem noção de como essa decisão foi errada. E nem o que isso, porque daí eu saí em desonra. Eu saí em conflito com o pai e com a mãe. Eu saí em orfandade. E eu fui buscar essa compensação que hoje, que eu tenho 50 anos, eu tenho falado muito na plataforma profética, que você é um filho amado de Deus. E eu não tinha a mínima noção do que era isso. Porque a orfandade espiritual nos deixa vulnerável ao mundo espiritual maligno. E o maligno se aproxima, o maligno adota, o maligno faz amizade, o maligno ensina. E aí você passa a ter determinados comportamentos crendo que aquilo é positivo. Eu não roubo ninguém, eu trabalho, eu quero me sustentar. Então, as verdades que a gente cria na nossa mente, elas têm um fundamento de dor, um fundamento de enfermidade, de abandono. Então, uma crise econômica numa nação, Rafael, o que ela gera de estrago nas famílias é uma coisa absurda. Porque ela destrói a capacidade do pai, o pai já não consegue sustentar a casa, nem a mãe, e vai rompendo. Então, meu pai passou por todos os pacotes econômicos. E hoje eu olho e falo assim, nossa, como ele foi herói. Porque ele se reinventou várias vezes. Então, quando o álcool entra, ele entra numa cultura familiar. Meu pai dava a espuminha da cerveja para eu tomar. Bebe a espuminha da cerveja. Não sei, eu não tinha 10 anos, menos. Pode perguntar, Vivi. Na minha sala, né? Também, as crianças... Nossa, eu acho isso um absurdo. Tipo, os pais darem álcool para as crianças experimentarem. Isso não é nada agora, mas no futuro, né? O estrago que faz na criança... O pior problema é o pai, ele não assume que ele é a saúde e a segurança emocional da criança, e aí ele dá numa bebida que entorpece a mente e que gera um falso alívio. Então a bebida, quando o álcool faz a ação na mente, ele alivia as pressões. Anestesia. Ele anestesia. Então o próprio meu pai vivia anestesiado pelo álcool ou por um tranquilizante. E essa combinação de tranquilizante a álcool é potente. Imagina, toma um antidepressivo e toma uma dose de conhaque. O cara fica maluco. Sim, fica maluco. A potência é muito grande. Então, a gente viveu essas experiências. Então, é importante ressaltar... Por que nós estamos falando? Porque hoje eu tenho proposto, Vivi, que as pessoas podem viver uma vida a partir da presença de Deus. Amém. Podem viver uma vida e a criança, o adolescente, o adulto pode viver a partir da presença de Deus. E se você tem também uma história de disfuncionalidade, drama, você já vai ver que eu vou contar a minha fase adulta que não foi nada boa. Não foi nada boa, Rafael, foi ruim. Eu tomei decisões erradas, mas achando que estava certo, com uma falsa... Eu acreditava em algumas mentiras que a vida me contou. Não, alguém chegou e mentiu para mim.
a trajetória. E eu vejo que isso é a característica do principado das trevas agindo na Terra. Então as pessoas criam mentalidades não a partir do reino, Rafa. Eles criam mentalidades a partir das trevas, desse jogo, dessa selva que é a vida. Então, nessa trajetória de vida, eu não tenho uma saúde espiritual em Jesus. Jesus, para mim, eu fui batizado na Igreja Católica, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma. Então, mas para mim aquilo não tinha um sentido real. Por quê? Porque eu estava acostumado, e a minha vida estava em outra vibe. E aí, quando eu saio de casa, ali eu fui fazer uma escola Oficina da Alma em 2020, que eu tenho uma grande virada, que quando eu entro para o profético, Deus falou para mim, você é um filho pródigo, você tem que fazer um concerto com seu pai. Uau. Você veja, então em 2020. Pandemia. E aí um concerto com seu pai, um concerto com a sua mãe. Então, por que eu falo? Porque quando Deus entra na sua vida, Ele vai pegar toda a tua história e vai passar limpo. Então você só consegue se libertar voltando para o lugar onde você fugiu. Tem um post que eu fiz aí, não consegue se libertar enquanto você não enfrentar a tua história, a tua jornada. Então, eu entro nessa fase ali, faço faculdade, aí entra numa sequência de erros, mas eu queria, sabe o quê? Empreender, Rafael. Olha só. Agora imagina eu querendo empreender saindo de casa como um filho pródigo, desonrando pai e mãe, achando que as verdades que eu carregava eram as verdades absolutas, e a verdade chama-se Jesus Cristo. Eu não tinha uma clareza de quem é Jesus, não tinha uma vida espiritual alinhada com o reino de Deus, eu tomava decisões, mas eu sempre tive muito talento, muita criatividade, muito talentoso, muita iniciativa, sempre fui trabalhador, eu nunca fui parado. Mas eu começo a empreender a partir de dores. E aí, durante essas dores, eu quebro a primeira empresa, e aí eu fico devendo, e aí alguém fala para mim, por que você não vai ali na irmã que ora? E aí, Vivi, é quando alguém me aponta um lugar para ir na irmã que ora. Foi uma tia distante primeiro e depois foi um borracheiro, o Neno. O Neno, você tem que ir lá na casa da irmã tal, que ela ora por você. Que sua vida... A irmã do coque. Entende? Mas assim, quando eu começo a empreender, Rafael, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Que é justamente esse início profissional, mas eu não queria também, eu já tomei a palavra, né? Eu estou falando mais que vocês. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Você entende que tudo isso foi permissão de Deus? Hoje você olhando, porque você, dentro da plataforma profética, você ensina, você liberta, né? Você realmente pode tocar pessoas por tudo que você passou, toda essa, essa sua infância, essa sua adolescência, depois você entrando nessa fase ali um pouquinho mais revoltado, tomando as decisões erradas, você hoje entende que isso realmente foi fundamental para que você pudesse tocar essas pessoas hoje que você vem tocando? Totalmente. Para mim foi muito desafiador entender que mesmo nos vales que eu passei, nos desertos que eu passei, as angústias que eu passei às vezes sozinho ou até compartilhando com pessoas erradas, o próprio Deus estava no governo disso tudo. Satanás nunca teve poder de tomar a minha vida, mas ele teve espaço para agir na minha vida. Agora, isso não saiu do governo de Deus. Né? E é muito difícil para a gente entender, essa palavra é permissão de Deus. Olha, eu acho que se eu perguntasse para Deus naquela época, devo fazer essa ou aquela escolha, ele teria me indicado a não fazer a escolha errada. Mas eu não perguntei, Rafael. Eu não tinha consciência nenhuma, eu ia fazendo de acordo com o que a minha mente achava, de acordo com alguma dor que me pressionava. Por isso que eu falo que eu empreendi a partir de dores. Então, quando a gente empreende, quer ser empresário a partir de dores, você não monta uma empresa
Você monta quase que um lugar para mostrar quem você é, né? Então, isso tudo, sim, foi dentro de um projeto de Deus que veio forjando a minha vida. E eu só não vou entrar em detalhes aqui, porque é um podcast aberto, mas nos grupos de avivamento eu vou dar os testemunhos específicos das intervenções de Satanás na minha vida, de como eu ouvia a voz dele, como ele se manifestava para mim, como eu passei a ser orientado por uma voz maligna, como essa voz saiu da minha vida e como veio a voz de Deus para mim. Eu vou contar com detalhes, tá? Porque daí entra no viés da trajetória espiritual, tá? Então, sim, Rafael, o governo de Deus ele está no momento da prosperidade, no momento quando está mais ou menos, no momento que está péssimo. Então, isso quando a gente leva para o Senhor e a gente institui um marco zero na nossa vida, até por isso que eu escrevi o e-book Marco Zero, é quando você decide conduzir a sua vida a partir da direção que Deus deu. E essa é a minha proposta, que as pessoas consigam, primeiro, passar limpo a sua vida, né, a partir dos princípios do Senhor e guiados pelo Espírito Santo. Os dons proféticos, Rafael, a primeira coisa que ele faz é tratar a gente. O dom profético não é para demonstrar poder, para demonstrar isso, né? Ele está a serviço do Senhor Jesus, ele é um dom da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Agora, eu andei muito descabeçado. Agora, quando eu encontro Jesus e que isso começa a tomar forma, minha vida deixa, que é a conversão, né? Deixa de ir para o lado das trevas e se converte e vira para o lado da luz. Isso é a conversão. E aí eu começo a entender a Deus, mais ainda de uma maneira muito, assim, muito nebulosa. Porque aí eu fui para a religião. Porque daí já não tinha dado certo, o pai já tinha dado nada, os relacionamentos pessoais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, horríveis. Mas se eu vou para a igreja fala o que para mim? Olha, você tem que batizar, você tem que casar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e me dá um roteirinho. E glória a Deus, porque esse pastor que me ensinou isso é uma bênção, ele é meu pastor até hoje, né? Estamos distantes, mas há uma conexão. Ele acompanhou toda a minha trajetória, o casal. E eu vou para a igreja, dentro de uma crise, afastado de pai e mãe, né, vivendo um período ruim da vida, relacionamentos desfuncionais, e eu constituo um começo de relacionamento disfuncional, mas eu estou na igreja. Então, eu não passo a limpo legitimamente como precisa passar, eu não confesso, não conto detalhadamente o que eu preciso contar, eu vou para a igreja. E a igreja me abraçou e foi um lugar de acolhimento. E você, quando você está angustiado, você ir num culto e você ouvir, louvar, receber uma oração, é um alívio imediato. É alívio. Só que esse alívio, ele tem níveis. Ele pode ser alívio só no culto, pode ser no culto e mais alguns dias na semana, e ele pode ser integralmente. Agora, para você ter um alívio integral, você precisa ter uma vida integral com Deus. E eu não tinha. Eu tinha umas contas para pagar, problema de rejeição, já estou lá com meus 20 e tantos anos, já não sou mais aquele menino da sociedade, sou o cara que deu errado, né? Os amigos estão distantes, né? E não foram amigos, foram colegas de adolescência, e tudo bem. Né? Eu entro numa sequência de erros, que eu conto nos GAs, nos meus testemunhos, mas eu estou dentro da igreja, estou batizado, estou casado, não importa se foi funcional ou disfuncional, eu cumpri o protocolo. Mas eu não tinha vida com Deus, eu não sabia o que era ter vida com Deus, mas eu estava numa igreja pentecostal. E isso fez toda a diferença. Uau. E você com 18, 19 anos, aquela vontade de empreender a partir dessa dor, qual foi seu primeiro projeto? Esse plano mirabolante que você criou e depois... Queria que você contasse um pouquinho para nós sobre isso. Eu fiz a faculdade de administração e aí a gente reúne com alguns colegas para começar a dar assessoria gratuita para algumas empresas, e dessa assessoria nós decidimos montar uma empresa de acabamentos. Eu monto uma loja, depois eu compro a parte dos sócios, pego o dinheiro da mãe, né? Ah, mãe,
Peguei dinheiro da mãe, comprei, ajudei a montar a loja. Vendi depois essa loja para os sócios, monto uma outra empresa, em outra parceria, é onde eu dou com os burros na água. Por quê? Porque quando eu vou montar a segunda loja, eu monto com um cara que já tinha outras empresas, mas o cara estava quebrado e eu não sabia. E ele acaba de quebrar, suja o nome da nossa loja e deixa a loja com um monte de dívidas e eu dentro da loja com as dívidas. Uau. E aí é quando eu já estou nesse relacionamento, começando a buscar uma solução, já não tenho estrutura e eu vou, pelo perrengue, alguém fala, vai lá na irmã que ora. A irmã que ora fala, você tem que ir numa igreja. Qual igreja a senhora diz? Aquela igreja. Essa igreja era uma comunidade evangélica, vinculada a uma igreja da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Então é fogo. E aí eu entro, vou a primeira vez, o borracheiro me leva. Eu vou a primeira vez e tinha um pastor, inclusive de Santa Catarina, pregando, pastor Raimundo, e ao final do culto ele chega e fala, ué, Fábio, o que você quer falar comigo? Me chama pelo nome, eu nunca tinha visto ele. Aí eu falei, falaram de mim, né? Falaram de mim. Então essas começam a ser as minhas primeiras experiências dentro da igreja. Então eu empreendo a partir da dor eu estou meio que abraçado com o diabo ali nas minhas práticas, nas minhas atitudes, eu faço uma sociedade com alguém, esse alguém gera uma série de dívidas e é quando eu caio. Então eu estou endividado, com uma empresa, né, complicada já no meu nome, e sem ter como me manter. Aí eu vou trabalhar de empregado numa outra loja, passo a ser vendedor, de empresário passei a ser vendedor, as pessoas achavam que eu tinha comprado aquela loja, mas eu estava arrebentado. E trabalhando de vendedor, o dono da empresa me dá um carro para trabalhar, eu trabalho com o carro da empresa, e vou na irmã que ora, e comecei a ir na igreja. Então, a minha parte empreendedora da minha primeira fase nasceu assim. E aí a voz de Deus é incrível, porque ela vai alcançar você, mesmo que você esteja com os olhos, os ouvidos fechados, lacrados, travados, mesmo que você esteja num ambiente de dor, emocionalmente enroscado, a voz de Deus, ela te alcança. Essa é a obra do Espírito Santo. E é essa obra que o Espírito Santo fez na minha vida. Eu vou num culto, Rafael, daí eu já estou trabalhando de empregado, de vendedor, de empresário para vendedor, eu sou frequentador de igreja. Eu não vou batizar, porque nessa época o cara carregava a Bíblia embaixo do sovaco, assim. Era feio, e eu, né? O cara já está todo lascado, está com vergonha de carregar a Bíblia, cara. Eu passei por isso, vergonha de carregar a Bíblia. Já pensou, Vivi? Vergonha de carregar a Bíblia? Daí eu estou num culto, Rafa, e aí tem um pastor que veio do Rio de Janeiro, os caras do Rio de Janeiro são fera, e ele chega e ele era o pastor que revelava, eu não sabia o que era aquilo. E eu estou lá no culto, ele fala assim, você, irmão, você trabalha com administração, né? Eu vejo que você vai receber um convite para trabalhar com administração. Lá Deus vai mudar a sua história, a sua jornada vai mudar. Uau. Foi a primeira palavra profética que eu recebi num púlpito, foi essa. Forte, hein? Aí eu, administrador, né? Eu meio querendo não ser crente, arrebentado, falei, não, é isso mesmo. E fiquei esperando. Hoje, nos nossos protocolos, né, da plataforma profética, a gente orienta de não definir uma data. E ele foi muito sábio, porque ele falou nos próximos meses, ele não falou tal dia, porque a minha ansiedade foi lá para cima. E aí gera ansiedade, gera frustração. A gente fala, aquele cara mentiu para mim. Não foi uma palavra profética. E aí o pastor fala, eu estou trabalhando de vendedor e esperando essa palavra profética. Eu passo no supermercado um dia e encontro uma ex-professora. A professora, Fábio, você não formou em administração? Eu falei, formei. Ela falou, você nunca pensou em dar aula? Eu falei, eu já pensei, mas eu só tenho a graduação. Ela falou assim, olha, tem uma vaga para professor de administração que nós estamos procurando, vai ter uma banca. Por que você não vai lá e não fala com a professora fulana, que é a coordenadora do curso de administração? Na faculdade particular da cidade, onde só os top das galáxias davam aula. Os caras da Coamo, os caras fortes lá, e eu arrebentado. Nome sujo, cheque devolvido, essas coisas. Que eu conto nos testemunhos privados. Que eu não quero escandalizar, né? E aí, Rafa, aquilo eu lembrei, ela foi falando isso, eu fiquei lembrando do pastor. E aí eu lembrei do pastor,
For lá e falo com a mulher fala, não, mas você, só graduação, né? Precisava ter pelo menos uma pós, né? Não pare de estudar, gente. Eu não fiz a pós. Ela falou, mas a professora fulana falou, né? Então nós vamos marcar. Aí pensa num homem que virou crente. Marcar a minha banca para eu dar uma aula teste. Aí eu fui, e aí eu orei, daí eu pedi oração para a irmã, daí eu preparei a aula, coloquei um terno assim. Quando eu estou saindo de casa, a diarista da casa falou assim, olhou para mim e falou assim, nossa, eu vejo você de terno aí, você está indo para dar uma aula, mas eu vejo que Deus vai transformar você num pastor. Uau! Eu nem batizado não era nessa época, Rafa. De uma profecia você caiu em outra. Caí em outra. Então, é uma sequência profética que eu vivi. Na verdade, eu já estava sendo alinhado ao meu destino profético. Né? Você está sendo alinhado ao seu destino profético. Eu dou aula nessa banca, tinha cara com mestrado, cara com doutorado, e eu venço a disputa ali, e os caras me chamam para dar aula. Então eu saí da cadeia, do fundo do poço, morando lá no pior bairro, de favor, sabe, passando perrengue, para ir dar aula. E eu lembro que eu fui, Rafael, olha só, nisso eu já tinha reatado uma conversa com meu pai, um princípio, fui lá contar para meu pai olhou para mim e falou, você não é tão burro não, né? Olha só, eu saí magoado com meu pai. Olha só. Então, eu vou e começo a dar aula nessa faculdade. Aí, eu me lembro que uma vez eu estava em casa, as irmãs foram orar lá em casa, a irmã falou, por que você não faz um compromisso com Deus, Fábio? Você precisa fazer um compromisso com Deus, você está aí passando todas essas dificuldades. Isso antes dessa palavra profética. E eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, o Senhor mostra para mim que o Senhor existe, e eu vou para dentro da tua casa e vou pregar a tua palavra. Desafiou, literalmente. Desafiou. Aí, eu entro nessa faculdade, ali quebra esse primeiro cativeiro, eu passo a ter um salário bem generoso para a época, e ali eu começo a trabalhar com administração, daí eu começo a dar consultoria. Dessa consultoria eu fico 3 anos nessa faculdade, fiz viagens internacionais pela faculdade, aí eu começo com uma empresa de treinamento e consultoria em parceria com o Senac, começo a dar palestras, então eu saí do lixo para ser colocado no meio dos principais professores da cidade. E então, eu passo a dar consultoria, aí eu já tenho um hall de clientes de empresas que eu atendo, e aí eu compro um terno e falo para o pastor, eu quero me colocar à disposição, porque Deus me fez lembrar daquele compromisso que eu assumi com ele. Eu já estou batizado, e aí o pastor me unge a obreiro, eu começo como obreiro, dando aula na faculdade, depois dando consultoria. Daí, dessa consultoria, eu vou atender uma associação de engenheiros e arquitetos, eu sou indicado para assumir um cargo público. O prefeito enxerga o meu talento, indicado pela associação, eu me torno secretário de planejamento da cidade. Uau. Que legal. Fábio, a gente olhando para a sua história, a gente percebe um homem cheio de dons, talentos, com habilidades excepcionais. Então a gente vê você como empreendedor, depois a gente vê você ali como pastor e mestre também, ensinando esses alunos dentro dessa universidade. Em que momento você percebeu o tamanho dessa responsabilidade e a sua vocação? Que momento foi esse? Eu não percebi, Rafael. Eu apenas fui fluindo. Até porque, lembra que eu falei que foram camadas, né? Na minha leitura hoje, a própria relação com Deus ela ocorre em camadas. A gente pode chegar em umas camadas mais profundas, que eu creio que estou começando a visitar agora. Estou chegando. Então, eu já estou servindo num cargo público de primeiro escalão. Eu tenho uma vida política que é iniciada, eu saio candidato a vereador, eu coordenei campanha de prefeito, coordenei campanha de deputado estadual, eu fui para Brasília nesse período, fui captar recurso, fiz parceria com deputados federais, tudo dentro desse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava ali, a convite de um pastor, fui consagrado pastor. E estou conduzindo já uma pequena comunidade.
uma pequena comunidade, que essa comunidade se torna a igreja que eu pastoreei lá em Campo Mourão, que depois eu trago para Ponta Grossa e que aí vem a outra fase, que é a saída de pastor para profeta. Mas nós vamos chegar lá. Então eu não consegui perceber isso. Né? Eu achava que eu tinha uma vida secular e uma vida... Então, agora eu vou prestar serviço para Jesus e agora. Então eu não conseguia enxergar. Mas acontece que os dons proféticos eles foram invadindo integralmente a minha vida. E eu comecei, Rafael, porque esse período foi um período de muita prosperidade financeira, porque daí eu saio, né, do anonimato para uma vida pública, e daí eu dou aula, daí eu dou consultoria, daí eu comecei a dar palestra. Eu lembro que eu fui dar um curso em Palotina, para uma empresa grande lá do agronegócio, eram 18 unidades só para gerentes. Eu tinha, naquela ocasião, 28 para 29 anos. Tinha gente que tinha 30 anos de empresa. E o dono da empresa foi apresentar. Vou apresentar o professor Fábio. Eles achavam que era um amigo meu, cabeça branca, e era eu, piazão, rapaz. Então eu vejo como que Deus falava comigo de uma maneira tão clara, na minha criatividade, no meu empreendedorismo, e eu achava que era um dom meu, uma característica minha. Eu não conseguia enxergar esse viés profético na vida profissional. Mas eu orava, eu buscava. E nós fizemos aquele treinamento, esses caras choravam, Rafael. Choravam. E eles terminaram o treinamento falando assim, olha, nós não dávamos nada por você, viu? Um menino. Mas era o quê? Presença de Deus. Daí eu vou para a vida pública, daí eu tenho, assim, uma projeção grande na vida pública, eu começo a fazer programa de televisão. Um amigo meu tinha uma empresa, uma televisão local, eu começo a ajudar ele a apresentar alguns programas. Eu sou convidado a ser presidente de um time de futebol profissional. Uau, que legal. E você gosta de futebol? Menos agora, depois que eu fui presidente, eu gosto menos, porque isso me deu prejuízo. Mas eu vivi essas experiências. E aí o que eu fui entendendo? Pouco a pouco eu fui entendendo que o mundo espiritual e o mundo físico é um mundo só, é uma coisa só, que não existe o corpo, a alma e o espírito, que é uma coisa só. Mas isso foi na trajetória. Aí eu ia à igreja, eu liderava a igreja, eu formava pessoas na igreja, e eu trabalhava na prefeitura, e eu montei a imobiliária, e enfim, era 220 a minha vida, no 220 sempre. Mas eu não tinha, assim, uma camada mais profunda. Porque aí, esse é o ponto. Eu estou vivendo um período de prosperidade, mas ainda em cima de orfandade. Ainda, porque não estava bem resolvida a relação com o pai. Eu ainda queria compensar, tipo assim, tá vendo? Eu, tipo assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora... Assim, a gente passa a ser arrogante, a gente passa a acreditar que a verdade está conosco, que está vendo que eu estou prosperando. Aí eu montei uma empresa num lugar nobre na cidade e comecei a aprovar grandes empreendimentos, aí comecei a lidar com cifras altas. E tipo assim, o cara que não tinha dinheiro para comprar mistura anos atrás, agora foi para a igreja e eu era o case de sucesso. O case gospel. Que eu sou contra hoje. Mas Deus se encarregou de puxar o meu tapete mais uma vez, Rafael. E eu caio de cara no chão, porque eu montei um altar de idolatria para mim mesmo. Onde eu servia na igreja, sim, e eu atendia. Eu participava da associação de pastores, a gente fez movimento, e eu estava me sendo preparado para ser candidato a prefeito na cidade. E aí, um dia, eu pego um voo, nós tínhamos organizado o partido em várias cidades, eu pego um voo e eu sentia que... Eu falava assim, Rafael, uma oração, era até os 40 anos eu vou trabalhar depois, vou só servir Jesus. Eu já estou com uns 30 e tantos, e eu assim, agora eu vou chegar na minha melhor fase, eu vou parar de trabalhar, vou só trabalhar na igreja. Isso é um erro. Isso um pastor falou para mim lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, quando eu fui lá ver uma área para fazer um loteamento, ele falou assim, você está enganado, porque eu hoje sou pastor e trabalho do mesmo jeito. Aí a minha separação do profano e do sagrado, né? Igual o cara fala assim, eu só sou pastor. Não, você é pastor, você é pai, você é empreendedor, você tem responsabilidade social. Você é empresário, você também é pastor, você também tem sua responsabilidade social. Então essa visão segmentada, o próprio Deus veio me trazendo. Eu tenho um filho, o Cássio, né?
depois agora vem o enteado, né? Mas na época eu tinha o Cássio, daí a gente criando, levando para a escola, mas assim, estava tudo bem. Mas eu estava em cima de um altar de rejeição, em cima de um altar de dor. E para Deus tratar profundamente, Ele fecha a torneirinha do céu. E aí, mesmo eu sendo o empreendedor que deu certo, o político que deu certo, estando, de repente, tudo que eu passo a fazer, nada dá mais certo. Aguenta essa, Rafael. Eu já era de Jesus, cara. Como é que vai dar errado? Mas eu tive um sonho profético. Eu sonhei que eu estava na cidade, que vinha um vento, e o vento vinha forte, e o Espírito Santo falava assim, o vento sou eu. E o vento pegava a minha empresa, chama Habitação Imobiliária, arrancava a placa. Vapt! Arrancava a placa. O vento arrancava todas as mesas de dentro da empresa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Esse vento, Jesus. Aí esse vento me mostrou, me escondia num muro, o vento derrubava o muro. Eu me escondia numa árvore, o vento derrubava a árvore. E o Espírito Santo falou assim, você tem que andar e enfrentar esse vento. Aí entra a Dilma no impeachment, 14, entra numa crise, a economia dá ruim, eu começo a viajar, a convite de uma empresa para cuidar de escritórios externos. Eu faço um voo, eu e o ex-prefeito saímos de Campo Mourão, num voo particular, do avião do amigo nosso, voo para Curitiba, a gente perde o partido, perde tudo que a gente fez, ele quase tem um infarto, e eu volto falando assim, nossa, acho que Deus está falando para mim que a minha vida pública acabou. Eu já tinha visto o vento. E aí nós estamos voltando, de repente as nuvens se fecham, Rafael, no voo, nuvens negras dos aviões da Gol, das companhias aéreas, falando para o nosso piloto, olha, melhor você não descer em Campo Mourão, melhor você não enfrentar, porque vai derrubar, vai dar ruim. E aí nós vamos para Londrina, temos que descer em Londrina, e Deus falou para mim que ali tinha um levante de principados e potestades que queriam nos matar. A gente faz um pouso de emergência por conta da tempestade em Londrina, e a partir dali eu me retiro da vida pública. Eu começo a conduzir só a empresa, a economia está ruim, eu começo a viajar, eu saio de Campo Mourão, eu venho para Ponta Grossa, eu trago a igreja, e Deus falando comigo que ia passar minha vida limpo. Que eu ia alcançar camadas mais profundas de transformação. Os dons proféticos estão fortes, nós vamos ter um podcast só de experiências proféticas, né? Eu lembro que uma das experiências, eu estou na porta de casa ali em Ponta Grossa, 3 bandidos me abordam, prendem a família no banheiro, o Cássio é batizado com o Espírito Santo dentro do banheiro. Uau. Lá no quarto, os caras iam me matar, o cara tira minha carteirinha de pastor e fala, você é pastor? Não, nós estamos... não é. Liga para o cara, eles entraram na casa errada. E aí, a partir disso, eu falo assim, eu não vou recuar. O inimigo às vezes te afronta. Eu falo, eu não vou recuar, eu vou enfrentar, seja o que for. Eu não vou voltar para trás de medo. Lembra a criança medrosa? Uhum. Eu enfrento o medo, eu enfrento eu passo a dizer assim, mesmo que não, né, não haja fruto na videira, né? Mesmo que o campo não dê seu fruto, né? Abacuque, aquela oração eu vivi. Eu não vou recuar. Ali eu entro numa escola da Jocum, chamada Oficina da Alma. Estamos chegando em 2020 e eu falo, Senhor, eu vou tomar a decisão que eu precisar tomar para limpar a minha vida, o tanto que precisa limpar, porque eu não era bom, ruim, excelente. Quando eu estou no topo, eu caio. Aí eu decido fazer essa Oficina da Alma. E nessa Oficina da Alma, Rafael, é o ponto virada, que é quando eu vou sair de pastor para profeta, quando eu vou sair da liderança de uma igreja, mas quando também eu passo por um processo de divórcio. Né? Final de 2019, começo de 2020 ali. E então, nessa Oficina da Alma, Deus fala para mim, o primeiro exercício do pastor foi assim, vamos fazer a árvore genealógica da sua família, e Deus falou comigo. Ele falava assim, o pastor, peça perdão pelos pecados geracionais. Olha só.
E aí o Espírito Santo falou para mim, você vai pedir perdão pelo pecado geracional do teu avô paterno, que é assassinato. Meu avô, ele era delegado, ele mata um bandido dentro da casa, né, para se defender na casa, mas derramou sangue, aquilo pesava sobre a nossa família. Uau. A gente entende a desfuncionalidade, as violências do pai, do pai, o ambiente de arma, todo mundo armado, meu pai sempre teve arma, não sei o quê, que eu mato, que eu não sei o quê. E do meu avô materno, a questão do leito com mácula. Meu avô passa a vida dele tendo duas famílias. E a minha mãe cresce nesse ambiente, onde meu avô tinha uma outra família, uma outra mulher, suposto de ter filhos e o medo de perder o pai. Eu peço perdão pelo assassinato e pelo leito com mácula. Você veja o divórcio como uma recorrência. Deus me traz a questões pessoais íntimas minhas, onde eu percebo que eu ainda tinha palavras que o diabo tinha se apropriado e que eu não tinha cancelado. Eu entro e cancelo. Aí acabou de desandar tudo, mas quebrou aquela maldição. Glória a Deus. Daí entra o processo, eu passo por o processo, eu perco totalmente, né, a gente fala que a reputação, né? A gente zela pela reputação, principalmente nós, os crentes cara de pau. O status. Né, manter aquela reputação, eu decido enfrentar a libertação, mesmo que custe a reputação. Passo por um processo de libertação difícil, mal compreendido. Mas, né, a glória da segunda casa vem, eu venho para Santa Catarina, aí vem esse tempo que eu vivo, eu me caso novamente, eu tenho uma nova família, eu ganho um enteado já criado, e agora esse enteado casa, eu faço o casamento dele, daí ele tem 2 filhos, e eu virei avô de 2. O Cássio deslancha, a gente entra na igreja que a gente congrega junto lá no Mevan, o Cássio começa a tocar, esse meu enteado passa a fazer o direito, né, o direito social, ele atende lá, e nós passamos a congregar e nós somos convidados a fazer parte da liderança do Mevan. Só que em paralelo a isso, Deus me mostrou, assim, eu tive uma visão de que eu e minha esposa e o Cássio, a gente era lançado para cima, o Cássio caía dentro de uma roça de milho. E ela caía dentro do escritório e eu dentro de um quarto na casa. O Espírito Santo falou para assim, ela vai trabalhar, você vai estudar e ele vai para esse lugar. O Cássio entra no IF, esse ano ele se formou em técnico agropecuário, agora quer fazer agronomia. Que legal. Ela está conduzindo os negócios que ela tem, eu ajudando, e eu comecei a estudar, vou fazer uma escola de profetas. Veio, começo a ouvir, ficou muito intenso, ouvindo a voz de Deus, eu recebo uma palavra profética que eu deveria conduzir a minha vida a partir dos detalhes, que era para eu ser detalhista com Deus, eu passo a ser detalhista, faço uma escola de profetas online, que é onde eu conheço a Bethel, a escola de profetas. Deus fala comigo, você vai montar uma plataforma profética, foi em 2022 a palavra, e eu nem sabia o que era isso. Eu saio disso daí, os dons proféticos são ativados, eu entendo que a cultura profética entra na minha vida. Nisso, eu estou administrando uma construtora em Santa Catarina, buscando esse conhecimento. Aí eu entro fazer a BSSM, depois entro fazer teologia no Mevan, daí eu entro com esse processo todo e Deus me mostra. Eu crio um protocolo de interpretação de sonhos. Eu conheço um dia, o Espírito Santo falou assim, escreve aí, protocolo de interpretação de sonhos. Escrever o sonho, ver os significados. Eu passo a interpretar sonho para as pessoas, online, pelo WhatsApp, e os sonhos começam a fazer sentido. Depois eu conheço a inteligência artificial, a gente integra isso tudo, automatiza. E Deus falando comigo, você vai montar a plataforma profética. Eu começo a fazer a BSSM, aí eles me explicam o que é um profeta, que o profético e o apostólico saiu, né, da reforma protestante. E eu me formo no primeiro ano, estou terminando agora o segundo ano. E a gente decide montar esse projeto, né? Então isso é um projeto de ministério, de dom, de talento, que é levar essa cultura. E aí eu explico e ensino as pessoas a ouvirem a voz de Deus. Nesse processo, eu entendo que eu não sou órfão, que eu sou filho.
eu entendo que eu estou na presença dele em Efésios 2:6 e que a partir da presença dele eu posso tomar todas as decisões da minha vida. Deus me faz enxergar a minha vida inteira como um processo. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos, Vivi tá quietinha, né, Vivi? Ficou sem graça, né? A nossa conversa ficou muito adulta, né, Vivi? Vamos voltar para a infância. Vivi, você acredita que quando eu tinha 6 anos, eu estava na escola, eu tive uma crise, eu começo a ter um desmaio, uma convulsão. Fico 2 dias no hospital. Depois que eu estou numa escola de profetas, Deus fala, você lembra aquele dia que você teve a crise na escola? Ali você foi selado com o Espírito Santo. É mole? Já estou com quase 50. Me conta o que aconteceu quando tinha 7. Então, quando começou a obra de Deus? Começou antes da fundação do mundo. Amém. Quando que eu tenho o dom profético? Sempre. Por que aquela criança tinha terror noturno? O que aquela criança via? O que aquela criança sentia? O que aquela criança sonhava? Eu tinha sonhos terríveis quando eu era criança. Então os dons, eles precisam ser acomodados no Evangelho, no lugar certo, em Jesus, no lugar certo. E aí é um processo de vida para isso acontecer. Agora, para desconstruir os altares que eu montei em cima da dor, porque eu abri empresa, Rafa, em cima do altar da dor, da rejeição, de problemas de identidade, né? Sim, não é que queria se mostrar, mas eu usava o dom que eu tenho para suprir aquela carência que vem da infância, da juventude, das decisões erradas da fase adulta. E uma decisão errada que você tomou tem que ser redimida pelo sangue de Jesus, mesmo que custe a tua reputação. Mesmo que custe a reputação. Então, sim, eu tenho pego na mão das pessoas, hoje, ajudado eles passarem por fases da sua vida que, de alguma forma, Jesus pegou na minha mão e eu passei. E que eu sei que esse Jesus que pegou na minha mão e que eu passei essa fase, vai pegar na tua mão, vai te ajudar a passar, vai cuidar. Então, com 6 anos, vou pedir para você fazer uma pergunta para mim, Vivi. Faz assim a pergunta. Quando foi a primeira vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Faz essa pergunta. Qual foi a primeira vez que você ouviu a voz do Espírito Santo quando ele falou com você? Como que foi essa experiência com Deus? Uau! Vivi, como eu falo, Deus fala claramente, né? Fala por percepção, por sentido, por impressão no coração. Mas eu estava voltando do clube recreativo. Clube Recreativo, 10 de outubro. Eu estava voltando do clube. E eu parei na frente de uma concessionária e tinha um carro novo lá. E eu olhei aquele carro e eu escutei alguém falar para mim, esse carro vai ser de vocês. Foi desse jeito. Eu devia ter uns 10, 11 anos por aí. Eu já voltava do clube sozinho, então devia uns 10, 11. E na outra semana meu pai foi lá e comprou aquele carro. Então essa é a primeira experiência que eu tenho clara de ouvir a voz do Espírito Santo. Nossa. E por que ele falou isso? Porque é uma coisa que eu nunca mais ia esquecer. Que eu ouvi alguém falar e o meu pai chega com o carro e já fala, eu já sabia que esse carro ia ser nosso. Mas eu não sabia que era o Espírito Santo, não sabia que era dom, não sabia que eu tinha dom profético e não sabia os perrengues que eu ia passar também. Mas eu tive a primeira experiência. Então eu fui selado com o Espírito Santo, que fui parar no hospital. Depois eu ouço o Espírito Santo nessa experiência. E toda a trajetória que eu vivi, aí eu pergunto para você, a sua pergunta, foi permissão de Deus? Sim. Também dentro do projeto. Agora, para eu pegar na mão de alguém, eu sei que Jesus pegou na minha mão e de onde ele me tirou. E eu sei que Deus vai pegar na sua mão e vai te tirar também. E assim tem sido, né? Eu faço parte disso e olhando um pouquinho para a sua história, a gente vê uma decisão que você tomou lá atrás, de mesmo com medo mesmo, você decidiu enfrentar aquilo tudo e realmente voltou às suas origens, né? E o arrependimento como chave, né? Você ali ouvindo, sensível à voz do Senhor, usou esse arrependimento para retornar e realmente faz muito sentido, porque olhando um pouco para a minha história,
eu também sempre vivi essa oscilação, né? Essa montanha-russa, a hora tá bem, daqui a pouco... E eu eu sinto que eu tô chegando nesse momento que você viveu lá atrás. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para quem está nos ouvindo, e também isso serve para mim, que estou aqui com você. Como que foi você ali, numa vida de status, realmente em vários movimentos, e de repente o Senhor ali... Como que foi lidar com esse orgulho na época e entender, poxa, mesmo com medo mesmo, eu vou resolver isso na minha vida, eu vou voltar às origens, vou pedir perdão pelos meus antepassados, por tudo que... Como que foi essa sua decisão? Essa decisão foi baseada em que eu já tinha experiências com Deus, eu já sabia que Deus agia no impossível. Tive, quando eu fui trabalhar na universidade, depois quando eu fui trabalhar na prefeitura, depois quando eu fiz muitas coisas. Eu me lembro que uma vez eu tive uma visão que eu subia numa patrola de prefeitura e eu patrolava uma estrada cheia de pedras. E eu entro na prefeitura na vida real para inaugurar um empreendimento grande lá com 1.200 empregos, tinha que fazer a abertura de uma estrada, e eu vou lá e negocio a abertura da estrada e consigo abrir a estrada e inauguro, em parceria com os outros secretários, com o governo municipal, inaugura aquele grande empreendimento. Então eu tinha experiências. Então você também tem experiências com Deus. Mas às vezes a experiência ela não está na sua integralidade, ela está numa camada mais rasa. Apesar de ser uma grande experiência, ela ainda está num nível mais raso de profundidade. E quando eu entendo que tudo se fechou, que a porta se fechou, que eu tive a visão do vento, que eu entendia que o avião quase caiu, eu vou vendo os sinais de Deus, eu sabia que esse Deus não mudou. E que se eu estava passando um período de sair daquele e passar por um processo, eu ia passar de mão dadas, eu já não abria mais a mão. Aí vem os assaltos, a ameaça de vida, como se eu fosse negar Jesus. Eu não nego, eu fico. Então, por eu ter algumas experiências com Deus, eu já ter uma vida com Deus, eu decido fechar com Deus integralmente, custe o que custar. Minha reputação, minha fama, tudo. E aí fecho com Deus, eu falo assim, então nós vamos atravessar o vale da sombra da morte, mas o Senhor vai atravessar. E eu vou para o vale, e no vale Deus fala, você tem que pedir perdão. Aí eu estou indo lá dentro do vale, ele fala, você tem que pedir perdão pelos seus avós, agora você tem que pedir perdão por você, que você saiu de casa quando você tinha 19, 20 anos como um filho pródigo. E para mim, você... Olha o que Deus fala para mim. Na oficina da alma, você é filho pródigo. Uau. Então, como é que é o filho pródigo? Tem herança, tem tudo, mas está vivendo comendo bolota de porco. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Se consertar com seu pai. E aí entra essa fase final da retomada, que é o início do profético de uma maneira mais plena, que é essa transição, que eu estou com 40 anos já, 40, 39, 40, 41. Eu estou nesse período. Meu pai está morando em Curitiba, eu vou a Curitiba, conto integralmente tudo que eu fiz com 17, 18, 19, 20, 21. Deus me dá um caminho de volta com o pai. Nesse período, meu pai já está divorciado da minha mãe, depois de 40, olha que maldição, depois de 48 anos de casado. Ele já casou de novo com uma pessoa muito especial, que foi uma bênção, ele faleceu faz 2 anos e pouco. Então, eu passo a me relacionar com ele, mas dentro da verdade. Ele falou, eu imaginava que tinha acontecido tudo. Eu falei, pai, mas eu preciso que o Senhor me abençoe. Olha só. Aí eu vou, conto, confesso, peço a bênção dele, ele estende a mão e me abençoa. Nesse mesmo final de semana eu vou na minha mãe. Minha mãe está casualmente em Curitiba, na casa dos parentes dela. Eu conto integralmente para ela, falei, mãe, eu preciso que você me abençoe. A gente conta coisa feia. Ela falou, eu já imaginava, mas eu não sabia que foi assim. Aí a gente vai, ela me abençoa, eu estou agora abençoado. Né? Aí ele coloca o anel no dedo,
troca minhas vestes. E eu entendo que eu poderia enfrentar. Eu enfrento decisões dificílimas, mas eu enfrento em paz. E aí eu entendo que o céu passa a se abrir e eu entro numa camada e eu sou acolhido espiritualmente porque eu honrei meu pai e minha mãe. Eu sou acolhido, inclusive nos céus, e tudo que impedia geracional das minhas próprias falhas, o céu está aberto. E aí vem a plataforma profética, vem a revelação. Aí Deus me mostra que tudo que você viveu foi profético, que o dom você carrega, que você tem essa característica, que você vai ensinar as pessoas. Você não vai parar de trabalhar, como eu não parei de trabalhar até hoje, trabalho no ramo da construção civil. Agora estou com um projeto aí de ajudar a administrar um escritório de direito, talvez eu vá estudar direito, olha só, com 50 anos começar um curso. Então, estou nessa confirmação aí para eu estudar, mas provavelmente eu vou estudar. Faço BSSM, leio um livro e termino de ler o livro. Leio 2 livros e termino de ler 2 livros. Faço gestão profunda do ser, aquelas matéria, eu faço todas, consigo terminar as coisas. E o pastor Jacques fala assim, nossa, Fábio, você conseguiu começar e terminar. Leve. Porque a dificuldade de terminar algo, ela é sobrenatural. Começar e não conseguir terminar. E eu comecei e terminei, fiz o caminho de volta, me consertei com pessoas que eu me relacionei, encerrei relações enfermas, que foram embaixo de um altar de dor, com vínculos demoníacos. Então, passo por isso tudo, e foi a partir dessa instrução, quando eu entendo que ali eu fui definindo o meu marco zero. E aí eu entro nesse processo de retomada, eu continuei sendo empreendedor, continuei sendo pai, continuei sendo esposo, aprendi a ser um homem mais alinhado com a voz de Deus. E aí tem um testemunho que é fantástico, que eu passo a honrar o meu pai, a fazer visitas frequentes, mas às vezes a visita é boa, às vezes não é boa, às vezes ele bebeu, às vezes ele não bebeu, isso não pesa mais. E eu estou no GPC, esse testemunho é muito forte. Estou no Gestão Profunda do Ser, numa aula onde a pastora Fernanda explica sobre onde alguém fica emocionalmente preso, ou no seio, ou no colo, a evolução emocional de alguém. E ela fala, nós vamos fazer um exercício de paternidade. Nós pegamos e escrevemos o nome do pai, o nome da mãe, característica do pai, característica da mãe e características que você carrega do pai ou da mãe. Aí eu estou aqui fazendo isso, fazendo exercício de paternidade, chega um WhatsApp, uma foto do carro do meu pai batido. 19h40, ele começava às 19h30, já devia ser perto das 20 alguma coisa. E aí, um telefonema, a minha madrasta, a esposa do meu pai, chorando, que o meu pai tinha batido o carro. Então, meu pai bate o carro na hora que eu estou fazendo um exercício de paternidade. Aí eu atendo o telefone e pergunto, ele morreu? Ela passa para o cara do outro carro e falou, ele não morreu, foi tirado aqui. Eu saio do meio do GPC, o pastor Jackson vem atrás, ora, a Cíntia também ora, abençoa. Mas meu pai foi muito mal para o hospital, eu ligo para minhas irmãs, para minha mãe, a gente fala, precisamos fazer uma oração, abençoando, liberando toda a mágoa. A gente faz essa oração, quando é perto de meia-noite, a Derli me conta, a filha dela me liga que meu pai tinha falecido. Então meu pai vem a falecer na hora que eu estou fazendo uma dinâmica de paternidade. Ali eu entendi que a digital de Deus estava naquilo, que o tempo dele acabou, encerra esse ciclo, eu vou para Curitiba, preparo o corpo, enterro ele lá em Campo Mourão e no velório dele eu consigo dar um testemunho do bom pai que ele foi. Que legal. E contar para as pessoas a questão de honrar, como difícil foi, o relacionamento. Mas eu entendi que ali, com a mão no caixão do meu pai, eu entendi que eu estava sarado, Rafa. Foi ali que eu percebi que eu tinha sido sarado. Porque eu já estava com o anel de filho, eu já estava com a bênção dele.
E foi um momento muito especial e eu senti muita presença de Deus ali. E a partir dali eu continuo honrando a minha mãe. Fui agora, em dezembro, na casa dela. Falei para ela sentar no sofá. E eu deitei no colo dela. Que gostoso. E ali eu entendi que a minha mãe foi e é a melhor mãe, meu pai foi e é o melhor pai. Mas que no céu nós temos um pai que está presente a todo tempo. E que as experiências proféticas que eu tive de visão, de cura, de libertação, elas vão ser todas colocadas dentro da plataforma profética. Amém. Glória a Deus por isso. Porque quando Deus me disse, monta uma plataforma para você colocar a cultura profética, e principalmente para mostrar que em todos os vales que eu passei, Ele estava de mão dada comigo. Eu nunca estive sozinho, apesar de me sentir sozinho. E eu chego aos 50 anos aí me sentindo um menino. Voando. É só o começo, né? Aí esse ano nós subimos um monte aqui chamado Pico da Pedra. Fizemos um ato profético. Eu consegui escalar a pedra. O meu time aqui foi junto. Levamos um drone, filmamos lá. Dá até medo de ver a imagem, porque é alto. E eu subi a pedra e o drone filmando. Mas eu quero profetizar justamente isso, que esse pai presente, esse pai de amor, que põe os dons a serviço dos seus filhos, para um bom profeito, já diz Coríntios, os dons espirituais são para o bom profeito da igreja, nós somos a igreja. Isso vai desenvolver espiritualmente, desenvolver familiarmente a família, desenvolver o ministério, desenvolver a sua vida financeira, sabe, Rafa? Eu sei que é um bom caminho, não é o único caminho, não isenta de ter que congregar, tem que honrar o seu pastor. Eu honro o pastor Beto, o pastor Luiz Hermínio, que são os nossos pastores hoje, como honro o pastor Mauro, a pastora Paula, que foram os pastores que me batizaram, pastor Arlindo, que foi um pastor, né, um apóstolo que me ungiu a pastor, a pastora Valdete, sua esposa. Eu honro todos. Honro também o Bill Johnson e o Chris Volaton, que me ungiram para atuar como um avivalista, como um reformador profético. Mas isso daí é a vida. Foi assim que eu gastei esses 50 anos. Que privilégio fazer parte dessa história, ouvir um pouquinho, porque eu sei que tem muito mais. E fico privilegiado mesmo, a Vivi que está aqui, que é minha filha, e a gente aprende muito ao seu lado, né? A gente tem tido esse privilégio de caminhar com você e ver o quanto você tem sido usado e ousado na mão do Senhor, o quantas pessoas têm melhorado e têm realmente entendido a sua verdadeira identidade em Cristo e também podendo realmente se libertar, né, seja financeiramente, em áreas que às vezes a gente acaba ficando aprisionado através de tudo isso que você viveu e você tem derramado isso em nós. E quem não quer fazer parte disso, né, essa ferramenta poderosa que o Senhor te deu, que é a plataforma profética, ela já tem data para... Como que... Fala um pouquinho sobre isso. Ela já... né, como que
que tá sendo isso e se já tem data para lançamento, porque eu não vou ficar de fora. Que legal. Ficou chata a conversa, né, Vivi? Virou em choro e... Eu quero Não fazer... sei o que você tá achando, Vivi. Deixa eu respirar um pouquinho mais para depois responder seu pai. Ai, uma história muito bonita, né? Mostra muito, né? E eu queria fazer uma pergunta que ficou um pouco Faz a pra trás, pergunta, né? Vivi. Como foi pra você trabalhar na prefeitura e ao mesmo tempo exercer o seu chamado, né? Que eu fiquei em dúvida lá naquele momento. Mas eu queria antes ouvir, né, um pouco dessa história pra... Foi desafiador, porque ali eu tô numa posição de evidência, eu tô numa posição de que fala muito com o ego, né? Sou uma autoridade, né? Eu estou dirigindo uma igreja, mas eu começo a enxergar lentamente, Vivi, de que é uma coisa só. Né? E como é que eu enxergo? Eu enxergo porque eu vi Deus operar milagres na gestão pública. Eu vi Deus operar milagres na gestão pública. Eu me lembro que eu estava numa campanha de oração na mata. Então, sempre fui um homem de oração. Né? Estou na mata e eu e o pastor Richard, um pastor americano. Também tem um testemunho tremendo, meu Deus. O pastor Richard. E aí eu olho para a cidade e eu vejo como cair línguas de fogo em vários bairros, e aí eu entro na prefeitura e depois eu vou para Brasília em parceria e começo a receber na prefeitura dinheiro para escola, creche, posto de saúde, para reforma de asfalto, para toda a infraestrutura pública. Então nós conseguimos nesse período alcançar praticamente todos os bairros. Aí eu vi que Deus se interessa pela administração pública. E aí eu comecei a entender que Deus não estava só lá na hora que eu estava no culto na igreja, Ele estava na hora que eu estava exercendo o cargo, fazendo uma boa administração. Então foi assim, foi um momento em que eu percebi que a vida profética, ela alcança a vida profissional, ela é a vida profissional. Você é um profeta, né, do marketing, profeta, você exerce a sua atividade aí, pessoal, a Vivi, ela é um fenômeno. Por que, Vivi? Porque você nasceu no coração de Deus. Deus te colocou numa família de amor, com seu pai e sua mãe, que estão fazendo um excelente trabalho, mas você já carrega algo de Deus, os dons. Então, na hora que você está vendendo uma pulseira na praia, na hora que você está na sua escola, no seu curso de empreendedorismo, na hora que você está ministrando, é uma coisa só. Então, não existe o Fábio profissional da prefeitura, o Fábio profissional da imobiliária, o Fábio profissional da loteadora, da construtora. Existe o Fábio Filho de Deus. Então, para mim, foi o momento dessa conexão. Né? E agora, respondendo o Rafael, né, quando que a plataforma profética vai ao ar, nós temos a previsão, no nosso cronograma é o mês de março, eu estou gravando os cursos, eu gravei uma grande introdução ao profético, agora vou gravar o Marco Zero, depois vou gravar Dons, e aí nós temos uma jornada de gravação. Esse aqui é o ambiente onde eu gravo. Isso tudo vai para uma plataforma, nós estamos definindo ainda se vai ser Hotmart, qual vai ser. Né? Ali a gente vai ter toda essa jornada de treinamento que eu preparei, né, pelas escolas que eu tive, pela vida que eu tive, essa história de vida que vocês estão vendo aí. E nós vamos ter também uma comunidade, para você interagir nessa comunidade. E, além disso, nós temos o grupo de avivamento, que é fantástico. Nós vamos falar sobre o grupo de avivamento, um podcast, né? O grupo de avivamento é onde você encontra comigo pessoalmente uma vez por semana durante um período. Isso nós estamos... Né, eu já tenho grupos de avivamento funcionando, não estão na plataforma, mas eles vão... Né, o grupo principal vai ser o da plataforma profética, e onde Deus vai tirar e apresentar para você uma pessoa que mora dentro de você. Então a previsão é que agora, março de 26, a gente lance. Nós estamos fazendo esse podcast agora no finalzinho de janeiro de 26, mas eu queria que essa história que eu contei hoje, que é a história da minha vida, fosse para explicar para você quem eu sou e o que nós estamos colocando aqui dentro. Mas vira um choro, né, Rafa? Ah, privilégio, Fábio. Que gostoso, que aprendizado, né? É um momento ímpar. A gente se sente realmente muito privilegiado de estar aqui perto de você. E eu tenho certeza que todos
telespectadores que estão assistindo, a gente não sabe quando eles vão assistir, né? Mas a gente sabe que esse vídeo, esse podcast vai tocar pessoas e eu já vejo essa plataforma realmente avançando e sendo uma plataforma global, algo Amém. Que realmente não é só para ficar aqui no Brasil, mas é para tocar nações através daquilo que você carrega. Obrigado, viu? Obrigado você, Rafa. Vivi Cardoso, suas considerações finais, se quiser fazer um pitch de venda também, chamar para o teu Instagram. Então, se vocês aí, os telespectadores, quiserem aproveitar, já se inscrever no meu Instagram, eu sou Vivi Cardoso, lá eu posto muito sobre empreendedorismo, área de vendas, e vai ser um prazer ter você lá me acompanhando. E eu tô ainda com a meta de bater 100 seguidores. 100 mil. 100 mil. Se Deus quiser, esse podcast vai fazer você bater a meta muito maior. Amém, meu Deus. Amém. E antes eu quero fazer até uma pergunta. Mais uma pergunta. Vamos a mais uma pergunta de Vivi Cardoso. E na sua trajetória, qual foi seu maior aprendizado? Eu quero também levar isso de lição, né? O que você aprendeu todo esse tempo? Sabe, todas essas conquistas. Duas coisas. As conquistas e as tristezas, né? Que eu sou um filho amado de um pai bom e presente. Uau. Independente da minha história. Se foi de dor, se foi de alegria, se meu pai na terra foi bom, se meu pai foi mais ou menos, se meu pai foi ruim. Eu sou um filho amado de Deus. Segundo aprendizado que eu quero registrar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 6. Que juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Ou seja, eu estou assentado com Cristo. O meu corpo espiritual, o Fábio espiritual, está assentado com Cristo. E ele interage com Cristo. E ele traz, a partir da presença de Cristo, toda uma direção para a minha vida. Então, é possível ouvir a voz de Deus. Por isso que aqui na plataforma profética, eu ensino você a ouvir a voz de Deus, compreender a mensagem profética, e a caminhar como filho. Muito obrigado.